Boa noite a todos. A chuvinha bota medo em algumas pessoas, né? Trânsito por causa do jogo, tá acontecendo uma opção de coisa ao mesmo tempo. Então nós vamos dar início ao nosso trabalho da noite. Abrir uma mensagem aqui do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes, que fala assim: ouça a voz de Deus. Às vezes, você busca falar com ele, mas a sua voz se cala, sem coragem de se elevar até a sua presença? Não se aflija, porém. Ao invés de falar para fora, busque falar para dentro de você. Surpreendentemente, ali você ouvirá a voz divina que tanto anseia escutar. Ela lhe ama infinitamente. Procure segui-la. Você sentirá paz e alegria. É diferente de uma voz que vem de fora. A voz de Deus está presente até na intimidade do átomo. Olha que coisa linda, né? A gente sentir Deus dentro de nós é uma coisa fascinante e temos que buscá-lo. E nessa busca a gente vai encontrar muita coisa bonita, tanto dentro de nós quanto com Ele, né? Então nós vamos pedir o auxílio da espiritualidade maior, que em nome de Deus estão presentes aqui para nos amparar, nos proteger, nos intuir e permitir que a nossa reunião de hoje seja plena de paz, de harmonia, de conhecimento, de boas energias. Que todas as pessoas que não puderam chegar hoje, mas que gostariam de estar aqui, recebam, Senhor, o teu carinho, as tuas bênçãos. E aqueles que sabemos que estão com a saúde debilitada, como as nossas crianças, pedimos por elas, Senhor, que as ampare, que as proteja e que leve até elas o teu bálsamo de saúde. Pedimos pela nossa irmã Lilian, que vai fazer a nossa palestra, que ela também seja muito intuída e que possamos assim dar início ao nosso trabalho de hoje. Graças a Deus. Boa noite, boa noite. Enquanto estão ligando os aparatos eletrônicos, a gente vai dando boa noite a todos. Que Deus nos ampare em mais essa noite de segunda-feira. Enquanto eles estão... Alguém sabe qual é o nosso tema de hoje? Não. Alguém tem ideia de que dia é hoje? 2 de outubro, isso aí. E amanhã, dia 3 de outubro, tem uma data interessante, importante para a doutrina espírita. Quem sabe o que é? É o quê? Aniversário de nascimento de Kardec. Isso mesmo, 3 de outubro. Sabe, alguém lembra o ano que ele nasceu? Tem muito tempo. 1804. Façam a conta aí. Quantos anos comemoramos hoje, então, do nascimento de Kardec? Quem vai fazer a conta? 2023 menos 1804. Quantos anos são? Não sei, aí todo mundo tem um celular, raros são os que não tem o celular na palma da mão, e o celular tem calculadora, façam aí. 218. Vitor já tinha falado, 219, muito bem, 219 anos, gente, passa rápido. E aí, em falar nisso, né, então lembrando o nascimento de Kardec amanhã, o nosso tema de hoje, o tema da nossa, nem a palestra, né, é uma conversa, né, é um bate-papo entre companheiros espíritas aqui. O tema de hoje é a atualidade de Kardec. Então, a proposta da nossa conversa hoje está ali já, a cola, atualidade de Kardec. E a gente fica pensando de atualidade, né? As coisas hoje em dia são tão rápidas e são tão... ficam antigas tão rápido. A gente estava falando do celular, né?
De quanto em quanto tempo vocês trocam o celular? Hein? Só o quê? Só quando quebra? Mas dá mais ou menos uma ideia. De quanto em quanto tempo? 2, 4, 5, 6. Quando é roubado, furtado, cai, quebra, não tem mais conserto, não vale a pena consertar. Mas vamos imaginar que o dinheiro não fosse problema. De quanto em quanto tempo vocês gostariam de trocar o seu celular? Quanto? Logo que sai o novo. E de quanto em quanto tempo sai um modelo novo? No mesmo ano, né? A gente vê aí 2 vezes ao ano. Gente, é uma obsolescência muito rápida, né? A gente vê as mídias sociais, toda hora, vamos falar do Instagram, toda hora o algoritmo do Instagram muda. Então, o que vale a regra que valia até 2 semanas já está diferente agora. É muito rápido. É tudo muito rápido. E aí pensamos o seguinte, puxa, Kardec, 219 anos. Surgimento da doutrina espírita, 1857. Quanto tempo tem? Não tem 219, que Kardec, né, não codificou a doutrina espírita quando nasceu. Mas faz aí a conta. Hoje eu não estou para conta não, gente. 1857, vai, 2023 menos 1857. Oi? Não sei. Você está dizendo, eu vou acreditar. Hoje eu não estou para conta. Então, 167 anos, em vista de 2 vezes por ano que a gente tem um celular novo já disponível para você trocar o seu aparelho, da mesma linha. Samsung é toda hora. Muito bem, o que vocês acham? Então a pergunta é o seguinte, será que Kardec, depois desse tempo todo, como é que é, meu amigo, 167? Será que ele ainda está atual? Será possível que Kardec e a doutrina espírita, 167 anos, ainda está atual? Ou já está ultrapassado, que nem o celular, que tem aqueles celulares, a gente troca também, quando o nosso celular não recebe mais atualização. Às vezes está inteirinho, está funcionando, mas não tem nem mais atualização para ele, aí não tem jeito. A gente perde o WhatsApp e os contatos, tem que trocar. Pois é, será que Kardec está assim? A mensagem da doutrina espírita está assim também? Ultrapassada, desatualizada, a gente vai ter que trocar? Então, vamos conversar. Oi? Pois é, então, a gente pode, mal comparando, a mensagem do Cristo, mais de 2000 anos, né? 2023 aqui, né? A nossa contagem. Tá desatualizada? Também tem que ser trocada porque está obsolescente? Não, né, gente? Porque quando a gente está falando do celular, está falando das mídias sociais, estamos falando de coisas materiais. As coisas materiais, com o advento das conquistas da ciência, da tecnologia, vão cada vez se tornando obsolescentes mais rapidamente. Nós estamos falando das coisas materiais, das conquistas materiais. As coisas do mundo moral, né? A mensagem do Cristo, o advento da doutrina espírita, que é o Consolador prometido, vamos conversar sobre isso, já vamos falar sobre isso. São coisas, informações do mundo moral. E não fica antigo, não fica velho, não fica ultrapassado. Fala diretamente para a alma imortal, esse ser imortal que nós somos. Então, uma coisa são a evolução do mundo material e a outra são as conquistas do mundo moral. Vamos lá? Então vamos falar sobre a atualidade de Kardec. Gente, foi muito ruim, né? Essa letra, essa fonte aí que eu escolhi, mas vamos fazer uma forcinha aí. Foi só esse, eu prometo, que ficou assim clarinho, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber,
porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Quem falou isso? São palavras de quem? Do Mestre, né? Do Mestre Jesus, registrado pelo apóstolo João, está lá no Evangelho, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Pois pode passar. O Consolador prometido, muitos anos mais tarde, viria quando as conquistas da humanidade, o amadurecimento de nós como humanidade já tivesse acontecido, a fim de nós revisitarmos a doutrina do Cristo com um olhar mais amadurecido. E vem o Consolador prometido, o advento, né, do Espírito de verdade, aí, com o surgimento da doutrina espírita. Em 18 de abril, está ali errado, de 1857, raiou para o mundo a era espírita com a publicação do Livro dos Espíritos. Nele se cumpria a promessa evangélica do Consolador, do Paracleto ou Espírito de Verdade. Ali tem não a edição de 1857, que a gente não... Tá ruim? De 1857, porque não tinha celular na época, né, para a gente registrar tudo. Olha, raramente conseguia uma informação ali, eu estava olhando com calma, tá, a definição não é muito boa, né, que é a 44ª edição, olha lá, 1860, já a 4ª edição do Livro dos Espíritos, que foi publicada em 1857. Então, nós vemos que Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ali no capítulo 6, item 4, diz o seguinte: o Espiritismo, ou a doutrina espírita, a mesma coisa, realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Que era o quê? Quais são as promessas do Cristo acerca do Consolador prometido? Que traria o conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. É a pergunta que fazemos desde sempre, né? Quem eu sou, de onde eu vim e para onde estou seguindo, né? Pergunta muito básica aí da filosofia. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então vamos conversar um pouquinho, conhecer um pouquinho. Eu procurei, gente, não tem na internet que eu tenha procurado e achado uma foto de Kardec criança. Uma foto não, né? Uma pintura de Kardec, um desenho de alguém que tenha feito de Kardec criança. Não tem. Tem esse é o mais antigo que eu consegui achar, Kardec em torno de 25 anos. Assim, era Kardec jovem adulto, 25 anos. Mais novo que o filho ali que tem 26. 25 anos. Então, vamos conversar, vamos conhecer um pouquinho da história de Kardec? Kardec nasceu Kardec? Nasceu o quê? Hippolyte Léon Denisard Rivail. Nasceu em onde? Lyon, na França. Kardec é francês. Estudou em Lyon mesmo e depois em Yverdun, na Suíça. Ele era bacharel em letras, em ciências, doutor em medicina, diferente do que a gente é hoje, que escolhe uma carreira e vai se desenvolvendo, né? A possibilidade de estudos naquela época era assim, eclético. Fazia uma coisa, fazia outras coisas, ia assambarcando todo aquele conhecimento, juntando tudo. E falava vários idiomas: alemão, italiano, espanhol, holandês, francês, naturalmente, que ele é francês. E ele, então, depois dos primeiros estudos em Lyon, ele vai para... Deixa eu acompanhar aqui para não me perder. Ele vai para Yverdun, na Suíça, numa escola tida como escola modelo. É um ensino diferente, acompanhando de perto Pestalozzi, esse professor e filantropo também, João Henrique
Pestalozzi. Kardec era interessante, geralmente as famílias, ainda mais antigamente, se hoje ainda tem um pouquinho, mas antigamente, a profissão que eram dos pais, dos avós, geralmente os filhos seguiam, né? Então Kardec tinham vários antepassados formados em advogados e magistrados, mas ele não. Foi para a área, o interesse dele era na área de ciência e de letras, né? De conhecer o idioma profundamente, da área de instrução e de educação. Ele foi enviado com 10 anos para Iverdun, na Suíça. Era uma escola modelo da Europa. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ele... Muito rapidamente, ele era uma criança calma, tranquila, e ele adorava ensinar, transmitiu o que aprendia, e muito rapidamente ele se tornou discípulo como se fosse aqueles monitores de antigamente, né? Ele rapidamente passou a auxiliar Pestalozzi com as turmas, né? Que ele chamava naquela época de submestres. Ele publicou seu primeiro livro didático aos 18 anos, assentando em bases pestalozzianas, mas com ideias muito originais e práticas dele mesmo, de próprio Kardec. E é interessante que o método de Pestalozzi era um método diferente, um método assim original, tratava todo mundo, assim, as crianças, era um método muito intuitivo, em que ele ajudava as crianças a desenvolverem os próprios potenciais. Não era aquela instrução dogmática, né? Que a criança tem que aprender todo aquele conteúdo daquela forma, a avaliação, tudo era feito assim de forma diferente. Era o método de Pestalozzi. A base da instrução elementar de Pestalozzi é a intuição, que ele considera como fundamento geral dos nossos conhecimentos e o meio mais adequado para desenvolver as forças do espírito humano de maneira mais natural. Ideia assim, arrojada àquela época, né, para a educação. E Denisard Rivail era um alto e belo rapaz, de maneiras distintas, humor jovial, na intimidade, bom e obsequioso. A gente, quando vê as fotos de Kardec, acha ele sempre austero, né? Mas ninguém tinha foto assim rindo, não, gente. Esse negócio de foto rindo, isso é coisa mais recente. Todo mundo, as fotos antigas, você pode ver. Procura a foto de avós, de bisavós, como era? Todo mundo sério, né? Enfileirado. Mesmo casal, né? Não tinha nada de muito abraço, não. Era assim, né? Um do lado do outro, aquelas fotos de avô e bisavó, né? Tudo sério, assim, sabe? Então, é o que a gente vê retratado muitas vezes pelas pinturas, mas que Kardec era uma pessoa de humor muito jovial. Interessante isso, né? Podemos ver. Ele vai se casar, Kardec inovou até no casamento. Por quê? A esposa era mais velha que ele, 9 anos. Ele casa-se em 1832, 6 de fevereiro de 32, com Amélie. Era uma professora que ele conheceu no mundo das letras e do ensino. Amélie Boudet, 9 anos mais velha que Kardec. Ele fundou em Paris, depois ele se afastou de Verdun, na Suíça, aí ele já foi para Paris. Em Paris ele fundou um estabelecimento de ensino semelhante ao que ele conquistou e aprendeu lá junto a Pestalozzi, na Suíça, né, em Verdun, e Verdun é na Suíça. Mas aí, por problemas econômicos, não durou muito tempo o estabelecimento, quem geria não era um bom administrador e o estabelecimento não foi adiante. Então, Kardec, entre 1835 a 1840, morando em Paris, ele não desanimou com o empreendimento da escola, que não foi adiante. Ele lançou-se corajosamente ao trabalho, encarregou-se da contabilidade de 3 casas comerciais,
Ninguém falou em contador, mas ele também fazia contabilidade. Ele gostava de matemáticas também. Escrevia livros didáticos, traduzia obras inglesas e alemãs e, além disso, durante a noite na sua casa, ele fazia cursos gratuitos de química, física, astronomia e anatomia comparada nesse período, 1835 a 1840. Então, atividades era o que não faltava, né? Além das atividades que ele precisava para manter a família e se manter também, né? Ele sempre pensando no outro. Ah, e é interessante também, uma coisa inovadora, que nesses cursos ele admitia homens, naturalmente, né? Que estudavam, mas admitia mulheres que queriam aprender. Interessante também, né? Também inovador. Foi autor de várias obras pedagógicas, várias. Ele, como professor, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele é autor de várias obras pedagógicas, não é o caso da gente fazer a referência a todas elas, mas foi adotadas, algumas dessas obras adotadas pela universidade na França, e com esforço ele se recuperou financeiramente. Em 1849, vamos encontrar o professor no Liceu Polimático, em Paris, regendo as cadeiras de Fisiologia, Astronomia, Química e Física. Não era pouca coisa não, né? A pessoa tinha capacidade, gente. Era muita cadeira de matérias muito diferentes, né? Olha só, Fisiologia, né, da área de saúde, Astronomia, Química e Física. Pode passar. E aí, já estava acontecendo no mundo, começou lá em Hydesville, nos Estados Unidos, os fenômenos lá de Hydesville, que a gente já conhece da história do espiritismo, que não vamos contar com detalhes. Na Europa, logo depois na Europa, começou nos saraus, nas festas, o aparecimento de quê? Do fenômeno das mesas girantes. E aí, Kardec teve contato, ouviu falar pela primeira vez aí nos idos de 1854. Se ele nasceu em 1804, olha quantos anos ele tinha? Quantos anos? O pessoal da matemática, quantos anos? 50 anos. Meio século, quando ele começou, já era um professor estabelecido, com obras estabelecidas, conhecido, e ele ouviu pela primeira vez falar das mesas girantes. O fenômeno, né, das mesas girantes. E ele já era estudioso e simpatizante do magnetismo, já tinha estudado com Mesmer, já conhecia o fenômeno do magnetismo, e a princípio ele não se interessou não. Primeiro que as coisas aconteciam onde? Quando se reuniam várias pessoas para festas e saraus, e isso não era do interesse dele. E, embora tenha ouvido falar que acontecia, saía nos periódicos da época, faziam charges das situações das mesas girantes, eu achei charges antigas, sabe? Muito interessante, piadas, né? Sobre o fenômeno das mesas girantes. Ele, a princípio, revelou-se cético. Ele queria provas. Ele queria informações mais profundas desses ruidosos fatos que era amplamente divulgado pela empresa francesa. Em maio de 1855 é que ele aceita o convite para assistir a uma sessão de mesas girantes. E vendo o fenômeno, ele se interessa profundamente. Não porque o fenômeno acontecia, porque ele achava que tinha explicação no próprio estudo do magnetismo, mas que começaram a se fazer perguntas e a mesa respondia. Ele falou assim, opa, peraí, agora ficou diferente. Não é mais uma situação apenas de movimento de objetos. Desde quando? A mesa tem cérebro para pensar. Então, tem aí alguma coisa diferente. Aí, nessa época, é que ele começou a se interessar por esse tipo de fenômeno. O professor Rivail decide, então, aos 51 anos de idade, estudar esse fenômeno das mesas girantes. Mais tarde, ele entenderia e chamaria de fenômeno mediúnico. E diz o seguinte:
entrevi sobre essas aparentes futilidades e a espécie de divertimento que com esses fenômenos se fazia, alguma coisa de sério, e como que a revelação de uma nova lei que a mim mesmo prometi aprofundar. Vamos lá. Mesas girantes, 1853 a 1855, onde a febre desses fenômenos foi maior. Vamos que o tempo é pequeno. A princípio, o professor Rivail, está errado ali, desculpa, objetivava apenas a sua própria instrução, que ele ia entender, né? Porque ele era curioso, como cientista, era curioso e gostava de entender a causa dos fenômenos. Esteve a ponto, inclusive, de abandonar as reuniões em virtude de outras ocupações. A gente já viu que ocupações não faltava para o professor Rivail, que tinha várias atividades durante o dia, profissionais, financeiramente garantiu a sua sobrevivência, da sua esposa, da sua família, e mais os cursos gratuitos que ele gostava de oferecer para quem não podia ter a instrução paga, ele gostava de oferecer, ter a oportunidade de oferecer para quem quisesse aprender, quem quisesse estudar. Em virtude... Não, pode voltar, meu amor. Você foi mais rápido que eu. Em virtude de outras ocupações, mas mudou de ideia quando recebeu cerca de 50 cadernos de comunicações diversas, a fim de que os ordenasse. A partir daí, quando ele começa a organizar esses 50 cadernos de comunicações diferentes, foram 14 anos de organização da doutrina espírita. Aí nessa ilustração vamos ver Allan Kardec, Caroline e Julie Baudin. Julie e Caroline Baudin eram duas adolescentes de 14 e 16 anos e foram as médiuns mais utilizadas por Kardec no início da codificação. Elas psicografaram a maior parte do Livro dos Espíritos através da cestinha de bico, a que se adaptava um lápis. Porque, lembra das mesas girantes, dos fenômenos, quem lembra da história do Espiritismo? As mesas eram grandes, de madeira, você imagina, não tinha mesa como hoje não, né? Era tudo de madeira, madeira maciça. Aí eles foram oferecendo mesas cada vez menores, até mini mesas. Das mesas foram para as pranchetas, diminuindo, porque as pessoas colocavam o dedo, colocavam a mão na mesa. Aí faziam mesas menores, que ficava mais fácil da mesa bater com o pé, respondendo aquelas perguntas de sim e não, ou estabelecendo códigos de X batidas para cada letra. Até que perceberam que não era bem o objeto mesa, mas era as pessoas que colocavam as suas mãozinhas. Aí foram diminuindo até essas pranchetas que ele chamou de prancheta de bico. Está vendo como funciona essa engenhoca pequena, em que as médias colocavam a mão e colocavam uma caneta, lá um lápis, eu não sei, um objeto que escreve, e ia se formando diretamente a escrita. Com o tempo, as garotas passaram a usar, claro, né, gente? Quem escreve aí, qual é o médio psicógrafo que trabalha com prancheta? Ou mesinha? Não, né? Onde é que fica? Na mão, né? O objeto de escrita fica na mão do próprio médium. E isso que aconteceu, né? A psicografia direta, sendo Julie médium passiva e inconsciente até do que escrevia. Qual é o... Não. Qual é o número do... Só um instante aqui que eu estou... 3. Não, tá bom. Estou me achando aqui porque a minha impressora hoje, na hora que eu fui imprimir, ela tirou todo do padrão. Tá uma letra grande, uma letra pequenininha. Eu estou aqui perdida. 13. Tá. Vamos lá. A senhorita Jafé. Então, vários médiuns colaboraram ali. Vocês vão ver lá no Livro dos Espíritos, né, Instrução dos Espíritos, né, várias passagens que foram colaboração de vários médiuns. Apresentou mediunidade, a senhorita Jafé, apresentou mediunidade em tenra idade e ajudou na fase de revisão, já mais adiante do Livro dos Espíritos. Senhorita Jafé ficava no centro, rodeada pelos demais participantes com as cadeiras em forma de ferradura, que não é o caso
dessa ilustração, porque eu não achei exatamente igual. Foi através dela que o professor Rivaí o recebeu no dia 30 de abril de 1950. 1900 não, hein? Quem viu o erro ali? Isso aí foi cansaço. 900 não. Eu botei de propósito para ver se vocês percebiam. E eu mesmo entreguei, né? 1856, a primeira notícia sobre a sua missão. E também soube de sua encarnação nas Gálias, como sacerdote druida chamado Allan Kardec. Gálias é um território próximo mesmo à França, né? Com outra denominação, com outra demarcação, geografia, é isso. Pode? Um ser invisível, né, um espírito, disse-lhe ser um espírito chamado Verdade, que ele, Rivail, tinha uma missão a desenvolver, que seria a codificação de uma nova doutrina. Atento aos dizeres do espírito, e depois de muitos questionamentos a essa entidade, pois não era homem de impressionar-se com elogios, resolveu aceitar a tarefa que lhe fora incumbida. O controle rígido de tudo o que vinha de informação do mundo espiritual ficou conhecido por controle universal dos espíritos. Pode continuar. Está lá no Evangelho. E adotou na busca da verdade o método intuitivo e racionalista pestalozziano. Claro, foi onde ele bebeu, né? De onde ele bebeu a sua própria formação. Na análise dos fatos pela observação, pela experiência e a analogia através do critério intuitivo, isto é, do particular para o geral. Vocês já viram como Kardec pergunta? Quem já leu o Livro dos Espíritos? Quem já prestou atenção nos estudos do Livro dos Espíritos? Ele pergunta, depois pergunta de forma particular, daqui a pouco ele pergunta a mesma coisa de outro jeito, até que dali ele consiga, a fim de ver, né? Porque vejam, não foram essas meninas que responderam as perguntas, não foi isso. Lembra dos 50 cadernos? As perguntas Kardec mandavam para médios que não se conheciam. E buscar, mesmo as perguntas, analisava as respostas e se elas todas tivessem coerência, ele foi organizando. É assim que foi a codificação da doutrina espírita. O que é codificar? Ele não é o autor. Kardec é o pai do espiritismo. O pessoal fala isso, né, na internet, já viu? É o autor do espiritismo? Também não. Mas é o codificador. Codificar é reunir de uma forma organizada, didática, né? Em códigos, né? Em ordem, né? Dando toda uma sequência lógica. Então, Kardec reuniu todas essas informações e foi catalogando por assuntos. Vamos ver lá no Livro dos Espíritos, separado por temas, por assuntos, não é? De forma lógica, de forma didática, de forma coerente. Se nós formos ler o Livro dos Espíritos na sequência, nós vamos ver a beleza daquela construção. Allan Kardec, então, não é mero colecionador e nem só compilador. Ele é sábio organizador de todo o corpo doutrinário, estabelecendo contato com médiuns de diferentes localidades para fazer-lhes as mesmas perguntas e assim comparar o quê? Veracidade, a verdade das respostas. Kardec teve assim participação ativa, não só na elaboração das perguntas, para que a resposta fosse mais clara possível, a pergunta elucidasse toda a questão, ou as perguntas, as sequências de perguntas, na elaboração das perguntas, prevendo as dúvidas que as pessoas pudessem ter em relação aos ensinamentos trazidos pelos espíritos. Foi da fusão e da comparação de todas essas respostas que Kardec lançou o Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857 e não adotou o seu próprio nome, porque ele já tinha obras publicadas. Uma coisa era uma coisa, outra coisa era outra coisa, né? Como a gente diz hoje. Para não misturar as estações, porque ele não se via como autor. Não era autor da doutrina espírita. Então,
ao invés de colocar o nome conhecido de autor de outros livros já publicados e utilizados em locais de ensino na França, ele adota o pseudônimo da encarnação que o espírito lhe contou, de druida nas Gálias. Então, por isso, adotou o pseudônimo de Allan Kardec. É interessante a gente pensar também aquela época na França, como era o contexto histórico? O que as pessoas estavam buscando? No século... Qual era o século em que Kardec estava? Isso, 1857, pleno século XIX. O que o homem do século XIX procurava? Uma filosofia que se apoiasse na razão, uma religião que satisfizesse ao raciocínio, sem os dogmas impostos pela igreja. O que é dogma? Aquela verdade que não é discutível. É isso, ponto, por quê? Não se discute. Aceita-se. Dogma. Sem os dogmas impostos pela igreja por tanto tempo e também uma ciência experimental baseada na análise fria dos fatos, com isenção das paixões partidárias. Não está falando de partidário político, não, né? Partidárias desse conceito, daquela religião, daquela filosofia. A missão de Kardec, segundo Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos diz o seguinte, através da psicografia de Chico Xavier. Competia a Kardec reorganizar o edifício desmoronado da crença, reconduzindo a civilização às suas profundas bases religiosas. Esse é o objetivo da doutrina espírita como consolador prometido. 2000 anos, a gente esqueceu tanto da mensagem do Cristo ao longo de tantas e tantas encarnações. Está na hora de resgatar esse cristianismo em essência, esse cristianismo primitivo. Chega, homem, de sofrer, acorda, conhece, acorda e vive para crescer e evoluir. Chega de ficar, né, na roda das encarnações, desencarna e reencarna, pouco evoluindo moralmente e intelectualmente. É hora de impulsionar aí o nosso processo de crescimento, de elevação, de evolução. Coube a outra, você vê que várias mulheres colaboraram para a codificação da doutrina espírita. Hermâncio Dufour, coube a revisão da segunda edição de O Livro dos Espíritos, de 1860, realizado na própria residência do codificador. O guia espiritual delas, São Luís, tem mensagens no Evangelho, né? Quem já viu, vai ver São Luís lá em várias mensagens do Evangelho. E deu grande incentivo a Kardec para publicar o quê? A Revista Espírita. Conhecem a Revista Espírita? Na Revista Espírita foi publicada, se eu não me engano, por 10 anos. Eu acho que mais adiante a gente fala, né? Enquanto estava codificando a doutrina, lançando os livros, que são desdobramentos do Livro dos Espíritos, todos os demais livros da codificação, que são quantos, gente? São desdobramentos, ampliações, reflexões acerca de desdobramento do próprio Livro dos Espíritos. Então, Kardec vai publicar mais adiante a Revista Espírita e Hermâncio, com seu pai, tornaram-se sócios fundadores da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, a partir de 1858, né, em 57 saiu o Livro dos Espíritos, em 58 começa a Revista Espírita, uma revista mesmo, gente. Era mensalmente. Né, a publicação, se eu não me engano, era mensal. Por 11 anos. 1858, e por 11 anos a Revista Espírita continuou ativa. Em 1858, também fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Em 1859, publicou o que é o Espiritismo. E nos anos que se seguem, as demais obras que constituem o denominado Pentateuco Kardeciano. O que é Pentateuco? Um grupo de 5, né? Então é isso, né? O que é o Espiritismo não conta. Então vamos ver quais são? Livro dos Espíritos, a base da doutrina espírita.
Livro dos Médiuns, em 61. Em 64, nosso querido Evangelho segundo o Espiritismo. Em agosto de 65, o quarto, Céu e Inferno. Em 68, a Gênese. E tá aí como é que se distribui. Vocês já tinham visto, já tiveram oportunidade de ver essa distribuição? Olha só, o Livro dos Espíritos é o núcleo central. O núcleo central, primeira parte, causas primárias, capítulo 1 a 4. Parte segunda, mundo espírita, o mundo dos espíritos, capítulo 1 a 6. Então, da parte segunda, mundo espírita, capítulos 6 a 11, vai ser a base para a construção do Livro dos Médiuns. Da parte terceira, que vai falar das leis morais, capítulos 1 a 12, é a base para a construção do Evangelho segundo o Espiritismo. Na parte quarta do Livro dos Espíritos, que são Esperanças e Consolações, capítulos 1 e 2, é a base para a construção do livro Céu e Inferno. E lá, da parte primeira, causas primárias, a parte segunda e a parte terceira, alguns capítulos, é a base para a construção do livro A Gênese. E da introdução e prolegômenos é a base para a construção do livrinho O que é o Espiritismo, que a gente considera um livro à parte, não consta desses 5. É interessante a gente ter essa noção, né, de como do Livro dos Espíritos, ampliado, refletido, vai dar origem às demais obras. E Allan Kardec desencarna em Paris, em 31 de março de 1969, aos 64 anos. Eu fiquei impactada, porque eu acabei de fazer 64, fiquei impactada. Ai, meu Deus, Kardec morreu com a minha idade. Pensei nisso hoje. Aos 64 anos de idade, em virtude da ruptura de um aneurisma. E a frase que todo mundo é pretensão, né? Mas muitos de nós conhecem: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Em janeiro de 1890, vai ter os amigos reuniram textos inéditos que estavam na casa. A própria Amélie Boudet ajudou a reunir esses textos inéditos em que Kardec ainda estava trabalhando. Algumas anotações, reflexões, artigos. Eles reuniram e publicaram obras póstumas. Como o nome diz, o que é uma obra póstuma? Que é publicada após a morte, né? Então, obras póstumas lançadas em 1890, após o desencarne, pelos dirigentes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fruto dessa reunião desses conteúdos que ainda não haviam sido publicados. Sua esposa Amélie Boudet, com 74 anos por ocasião da morte de Kardec, desencarnou em 21 de janeiro de 1883, 15 anos depois. Aos 89 anos de idade, e eles não tiveram herdeiros diretos. Kardec teve filhos? Eles não tiveram filhos. Filhos biológicos, pelo menos, né? Os filhos são o trabalho, o grande trabalho da codificação da doutrina espírita. Como era Kardec, então, gente? Dito pelos próprios amigos. Austero, equilibrado, minucioso, sem pressa ou ideias preconcebidas, não se deixou influenciar por fatos isolados ou pessoas. No entanto, junto aos amigos, gostava de rir, com esse belo riso franco, largo e comunicativo, e possuía um talento todo particular em fazerem os outros partilharem do seu bom humor. Qualidades que identificam Allan Kardec como missionário: humildade, paciência, tenacidade. O que é uma pessoa tenaz? Persistente, né? Determinada a levar adiante, né? Honestidade, o respeito à verdade, acima de suas próprias ideias e de seus interesses pessoais. É difícil, né, a gente se colocar fora da equação, né? Os interesses, deixar o nosso próprio interesse pessoal de lado em favor de divulgar a doutrina espírita, divulgar a verdade. Possui espírito de renúncia e sacrifício pessoal, claro.
Não era um homem diferente ou excêntrico, um homem de sua época, de hábitos simples e sem jamais se dizer dono da verdade. Quando defrontado por detratores pessoais contra a sua própria pessoa, ele não se defendia. Quando, frente aos detratores da doutrina espírita, ele procurava esclarecer. É muito interessante, está lá no que é o Espiritismo, quem quiser ver algumas pessoas que entrarem em contato, porque olha só, a aceitação da doutrina espírita foi muito boa. Surgimento do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, surgimento do Evangelho, acabou. Falou em Evangelho, falou em doutrina do Cristo, pronto, os religiosos, como o pessoal diz, caíram em cima. Ops! O quê? Nossa área aqui, ó o dedinho. Então, aí os detratores, olha, caluniadores, ó. E Kardec deve ter sofrido os ataques de todos os lados. Não só dos encarnados, mas também da onde, gente? Nós que conhecemos hoje a doutrina espírita. Do próprio mundo espiritual, daqueles que não tinham interesse em que as pessoas se esclarecessem, crescessem e aprendessem. Embora um número enorme, né, da legião de trabalhadores espirituais que trabalharam para que a doutrina espírita viesse à luz, lógico que sempre temos os nossos inimigos desencarnados, aqueles que não têm interesse no nosso progresso e na nossa felicidade, porque por enquanto ainda estão infelizes. Mas o dia virá que eles também cairão em si e mudarão de lado. A gente lembra bem de Paulo de Tarso, né? É mais ou menos assim, né? Quando Paulo de Tarso, o que ele, né, ia com todo o seu coração para defender Roma contra os cristãos, e ao conhecer o Cristo, com a mesma tenacidade, a mesma determinação, ele só mudou a direção. Sua persistência e estudo constantes foram essenciais para a elaboração do movimento espírita e organização dos ensinos do chamado Espírito de Verdade. Missão de Kardec, já até coloquei, vou só reforçar, segundo Emmanuel, é competir-lhe reorganizar o edifício desmoronado da crença, reconduzindo a civilização às suas profundas bases religiosas. Religar criatura com Criador. Através de quê? De forma direta. Sem sacerdócio organizado, não é? Sem intermediários nenhum. É você e Deus. Quais são os princípios básicos da doutrina espírita ou espiritismo? Nós todos conhecemos, vamos só repassar. Se apoia em quê? A doutrina espírita ou o espiritismo? Na existência de Deus, na existência do espírito, sua sobrevivência após a morte, sua comunicação com o mundo material, não é? Que é um intercâmbio mediúnico. A reencarnação, não temos só uma vida, mas várias. Cada uma vamos aprendendo e evoluindo. E evolução moral e intelectual dos espíritos, estamos todos submetidos à lei de causa e efeito. Somos livres, né? Para plantar o que desejamos, somos obrigados a recolher o que plantamos. O espiritismo ou doutrina espírita é o neologismo. O que é o neologismo? Uma palavra nova, para expressar uma coisa nova. Não existia esse termo antes. Então, Kardec, né, doutrina espírita ou doutrina espiritista ou espiritismo, são denominações que Kardec trouxe à luz, né? Inventou. Né? Quando uma coisa é descoberta, não se coloca o nome de quem descobre, seja uma constelação, uma estrela, um procedimento novo, não é isso? Na área da medicina, então. Kardec, como não é uma coisa diferente, uma coisa nova, não um fenômeno mediúnico, sempre existiu, gente. Reencarnação sempre existiu. Agora, o nome de uma doutrina que reunisse essas informações, isso era novo. E para essa doutrina, ele trouxe o nome de doutrina espírita, ou dos espíritos. O espiritismo, doutrina espírita,
ou doutrina espírita, é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Frases que a gente conhece bastante. Fora do espiritismo não há salvação? E se caridade é amor em ação, fora do amor, né? Fé inabalável só é a que pode o quê? Encarar frente a frente a razão. Quando? Em todas as épocas da humanidade. Os princípios está lá. Emmanuel nos diz o seguinte: os princípios codificados por Allan Kardec abrem uma nova era para o espírito humano, compelindo a auscultação de si mesmos, olhar para dentro de nós mesmos, no reajuste dos caminhos traçados por Jesus ao verdadeiro progresso da alma. E esses princípios explicam que o Espiritismo, por isso mesmo, é o disciplinador de nossa liberdade. Não é o tolhidor da nossa liberdade. Ah, não posso fazer isso porque eu sou espírita. Eu escolho não fazer isso. Então, é o disciplinador da nossa liberdade, não apenas para que tenhamos na Terra uma vida social dignificante, mas também para que tenhamos no campo do espírito uma vida individual harmoniosa, devidamente ajustada aos impositivos da vida universal perfeita, consoante as normas de eterna justiça, elaboradas pelo supremo equilíbrio das leis divinas ou naturais. Desisti do meu texto aqui, porque eu não me acho aqui. São bem oportunas as palavras do Espírito Emmanuel no livro Doutrina e Vida, na página intitulada Em Honra a Kardec. Agora nós vamos falar o seguinte, para encerrar a nossa pequena conversa de hoje. Kardec está desatualizado? Está ultrapassado? As bases da doutrina espírita são diferentes do que eram antes? Na doutrina espírita não se dirá que Allan Kardec foi ultrapassado de vez que nossos princípios avançam com o fluxo evolutivo da própria vida. E a maneira do edifício que para crescer não prescinde do alicerce, das estruturas, a doutrina espírita não fugirá das diretrizes primeiras, a fim de ampliar-se em construções mais elevadas com a segurança precisa. A gente vai lá em Kardec, às vezes lá na Gênesis, vai ver Kardec falar em éter. Ninguém fala mais em éter hoje em dia. Mas naquela época falava, porque era o que a ciência humana daquela época conhecia, e a comparação que ele podia fazer com a conquista que o homem tinha àquela época. Hoje em dia, as conquistas são outras. Fala-se em quê? Fala-se em física quântica. E diz o que Kardec falou? Não, ao contrário. O que Kardec fala? Que a doutrina espírita não ficará ultrapassada, porque à medida que a ciência comprovar e descobrir novas coisas, a doutrina espírita que fará? Incorporará esses novos conceitos e ampliará. É isso, gente. Assim também são as palavras do espírito André Luiz na introdução do livro Conduta Espírita, que diz o seguinte: compreendemos com Allan Kardec que na doutrina espírita foi pronunciada a primeira palavra, mas em face do caráter progressivo dos seus postulados, ninguém pode dizer a última. A doutrina espírita, o Pentateuco kardeciano, são os alicerces, são a base para nós refletirmos e entendermos. Eu estava pesquisando, quando a gente foi ver esse tema, que a grande maioria das pessoas... Bom, primeiro que a gente vai em qualquer lugar, você acha, qualquer livraria, tem uma parte lá, espírita. Às vezes tem de Umbanda junto, tem espiritualistas juntos, mas tem uma grande parte espírita. E tem muito o quê? O que tem muito? Romance. Muitas pessoas entram na doutrina espírita pelos romances. E nem sempre os romances contêm todos os conteúdos que nos ajudam a entender. Então, por isso, o projeto é sempre, comece pela base. Se a gente conhecer a base, o que a gente lê depois, a gente vai entender.
E se ler, né? A gente tem romances aí e tem publicações ditas espíritas que contêm conteúdos que não condizem com a doutrina espírita. Porque livro espírita vende. Livro espírita vende? Livro espírita vende. Por ter o nome. Engraçado isso. Se a gente lembra do ato de fé de Barcelona, que foram queimados um monte de livro espírita, hoje em dia, se o livro é dito livro espírita, vende. Mas há que se saber se o conteúdo é espírita mesmo. Como a gente sabe se é? Se a gente conhecer quais são as bases. Então, comece do início. É sempre a proposta de uma casa espírita séria. Por isso faz estudo do livro dos espíritos, faz estudo do evangelho, faz grupo de estudo, faz estudo sistematizado, para a gente começar pelas bases, para a gente entender os fundamentos. Aí pode ler qualquer coisa. Isso daqui é esquisito. Isso aqui está meio estranho. E aí você pode discernir. Quem não conhece vai discernir e comparar com o quê? Não tem como. É preciso conhecer para comparar com assertividade. Para nós irmos encerrando, lá na revista espírita, O Reformador, é uma revista editada pela FEB até hoje, de março de 1961, tem um tempinho, mas continua atual, tá? Página ditada por Emmanuel, recebida por Francisco Cândido Xavier, diz o seguinte: lembrando o codificador da doutrina espírita, é imperioso estejamos alerta em nossos deveres fundamentais. Convençamo-nos de que é necessário. Lê aí para mim, já falei muito. Sentir Kardec, estudar Kardec, anotar Kardec, meditar Kardec, analisar Kardec, comentar Kardec, interpretar Kardec, cultivar Kardec, ensinar Kardec e divulgar Kardec. Que é preciso cristianizar a humanidade é a afirmação que não padece dúvida. Entretanto, cristianizar na doutrina espírita é raciocinar com a verdade e construir com o bem de todos, para que, em nome de Jesus, não venhamos a fazer sobre a terra mais um sistema de fanatismo ou de negação. Eu ainda coloquei lá no final? Outra coisa? Não, eu terminou aqui? Então, meus irmãos e minhas irmãs, em homenagem, com toda a nossa gratidão, àquele que amanhã faria aniversário de nascimento sobre a Terra, mas que já está no mundo espiritual há muito tempo, que foi Allan Kardec. Inclusive foi instruído, né? Ele perguntou, e se eu falhar essa missão? Eu tenho uma missão, tá? Se eu falhar, outro vai te substituir. Por quê? Porque era necessário, a humanidade estava em época própria para que viesse para o advento do surgimento da doutrina espírita para a gente, né, beber de novas fontes e finalmente utilizar a fé à luz da razão, a fé raciocinada. Né, que até então era ou fé de um lado, ou ciência, raciocínio do outro. Está na hora de juntar, né? Então, se Kardec falhasse, se ele desistisse, se ele, como é que o pessoal fala? Chutasse o pau da barraca, né? Assim, chutasse o balde, o que ia acontecer? Ele perderia a oportunidade, mas os tempos eram chegados. Outro iria substituí-lo. Que bom que ele assim não fez. Ganha ele e ganhamos nós também, porque a espiritualidade tem plano A, tem plano B, tem plano C, tem plano D, tem vários planos, né? Mas ele sendo plano A, e foi o plano A, né? Ele estava muito bem capacitado, tinha condições e recursos internos de competência pessoal para realizar da forma que realizou. Então, o nosso pleito de gratidão a Kardec sempre, e o incentivo para que a gente estude a doutrina espírita. E cada vez que a gente estuda, vai dizer assim, puxa, mas nos centros espíritas, estou encerrando, nos centros espíritas, eu mesmo estou me cobrando, ninguém está me cobrando ali atrás, não. Não, sou eu que estou me cobrando no horário. Nos centros espíritas, puxa, acaba, né? É aqui, é no centro que eu frequento, na Tijuca, a gente vai do livro do Espírito de ponta a ponta, e depois o que a gente faz? Recomeça.
Então, olha, eu estou há mais de 50 anos que eu frequento a minha casa espírita porque eu fui de evangelização, né? De escolinha de evangelização. A pessoa que deve muito é assim, entendeu? Os espíritos botam cedo, vai lá para ver se acerta de saber, pelo amor de Deus, chega. Então, quantos estudos eu já assisti de O Perdão, A Piedade, parte 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus? Muitas vezes. E cada pessoa vai fazer o estudo dando o seu toque pessoal, né? A sua, não interpretação, né? Mas a sua forma de expor, as suas reflexões, os seus conteúdos junto às suas próprias experiências. Isso é muito enriquecedor. Não existem dois estudos exatamente iguais. Nem o mesmo estudo. Vamos fazer esse estudo? Daqui a um mês em outro lugar. Já vai sair diferente, mesmo com conteúdo. As reflexões são outras, as pessoas são outras, a intuição é outra. Porque as necessidades são outras. Gente, cada vez que a gente ouve, mais a gente aprofunda e mais a gente amplia. E se a gente lê em casa ainda, ou se participa de grupos de estudo menores, que a gente troca ideia, que a gente conversa, que não dá tempo de fazer numa reunião pública, mais enriquecedor e mais aprofundado vai ficando, cada vez mais. Então, que Deus nos ampare, nos abençoe, nos envolva. E que a doutrina espírita seja assim a nossa oportunidade nessa encarnação de dar assim agora, né, com terminologia, mas um salto quântico da nossa evolução, porque a gente está precisando, o mundo está precisando e o planeta de regeneração está aí. Está na hora da gente saber se a gente volta para a Terra regenerada ou quando a gente desencarnar, nós vamos lá para um planetinha de expiações e provas, igual ou piorzinho que a Terra, para dar uma impulsionada na evolução deles, né? Quem vai decidir? Cada um de nós vai fazer aí a sua decisão com as suas atitudes e com a sua renovação pessoal. Que Deus nos abençoe e nos ampare. Bem, meus amigos, com mais essa exposição da nossa irmã Lilian, muito esclarecedora, nós percebemos nisso tudo o carinho de Deus, especialmente de Jesus, por todos nós aqui da Terra. Ele veio pessoalmente há mais de 2000 anos atrás, trouxe uma pincelada das leis divinas, que já foi um grande avanço, e deixou essa grande promessa do Consolador prometido, que veio no tempo certo, né? Quando a humanidade estava um pouco mais preparada para novas revelações. E o tempo todo, temos certeza disso, Jesus acompanhando esse projeto de evolução da humanidade, preparando a doutrina espírita como espírito de verdade, Kardec junto, sendo preparado antes de reencarnar para essa missão fabulosa, como codificador. Então, nesses gestos todos, nós percebemos o amor de Jesus, o carinho por todos nós. E nos sentimos gratos por esse carinho de Deus, de Jesus, especialmente Kardec, né? Amanhã faria mais um ano de vida aqui na Terra. E com certeza Kardec continuou do outro lado da vida trabalhando, né? Ajudando a nossa doutrina. Lógico, como toda religião, nós temos algumas dificuldades, porque a dificuldade não é da doutrina, é do ser humano, né? Então a gente tem que ter cuidado até com as críticas que fazemos. Estudar, manter o equilíbrio, deixar essa pureza da doutrina espírita, ter esse bom senso, valorizando esse esforço dos nossos amigos espirituais para ajudar no nosso progresso, na nossa evolução. Então, até pela nossa doutrina que abraçamos, nós precisamos ter muita gratidão e conscientização do nosso dever na divulgação, da nossa postura como espírito, no cuidado de não misturar coisas que não têm nada a ver com a nossa doutrina, né? Deixar ela bonita, caminhar, pura. Olha a nossa responsabilidade, né? Então, é uma alegria muito grande perceber
esse carinho, esse amor do nosso Pai, de Jesus, por todos nós. Nossa eterna gratidão. E vamos fazer aquilo que o Mestre nos ensinou, a orar, lembrar que nós somos o sal da terra, nós podemos fazer muitas coisas que o Mestre também afirmou, em nome dele. Então estamos aqui reunidos nessa casa harmoniosa, amorosa, e queremos orar, queremos mandar energia boa para o universo, que dessa casa parta energia de muita paz e harmonia, especialmente agora para os nossos irmãos desencarnados. Nós sabemos que cada casa espírita, que está num bairro, numa região, ela tem uma responsabilidade, de ajudar as pessoas que estão na área, Então, o raio de atuação de uma casa espírita não se limita ao centro espírita, mas em torno de nós, E aconteceu um fato triste aqui na nossa rua. A nossa irmã Carla Vieira, morava aqui pertinho, desencarnou de uma forma muito triste. E queremos elevar o nosso pensamento a Maria de Nazaré, uma mãe maravilhosa, que com certeza se intitula como mãe de Carla Vieira nesse momento no plano espiritual. Que ela seja bem recebida, apesar da circunstância de sua morte, que ela seja envolvida em muita paz, que possa aliviar ela nas suas angústias, na sua tristeza que levou ela a partir daquele jeito. Então, Carla Vieira, com certeza amparada pela equipe desta casa, que ela seja envolvida em muita luz, que essa experiência que ela viveu possa ajudar ela no futuro, para que ela amadureça, reflita e se aproxime mais de Deus. Fica o carinho desta casa pela nossa irmã Carla Vieira e que ela encontre todo o amparo do seu anjo da guarda, dos amigos espirituais, na sua recuperação no plano espiritual. Também queremos pedir por nosso irmão Luiz Roberto Ferreira de Mello, 2 dias que o nosso irmão desencarnou, que ele seja bem recebido no plano espiritual, muita paz, muita luz. Para todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, todos os nomes estão no nosso coração e na nossa mente. A vida continua. Os nossos queridos estão vivos em alguma dimensão no plano espiritual e estão recebendo o nosso carinho, a nossa saudade em forma de força espiritual, para que eles no plano espiritual continuem brilhando, estudando, se aproximando de Deus. Todos os irmãos desencarnados aqui presentes recebam esse consolo, esse carinho, essa ajuda também na sua caminhada no plano espiritual. Pedimos então a Deus: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação, livrai de todo mal, que assim seja. Que essa oração cale fundo no coração de todos esses irmãos, cujo nome nós colocamos na caixinha de prece, E especialmente para a nossa irmã Carla Vieira, que ela se lembre de Jesus e encontre esse farol de luz na sua recuperação. Que assim seja, graças a Deus. E toda essa energia que eu costumo dizer, todos nós que estamos aqui somos trabalhadores de Jesus, estamos
somando energias do bem, que forma uma energia bonita, um magnetismo gostoso nessa casa. E as irradiações é um processo que a espiritualidade faz de uma forma muito linda, para que todo esse magnetismo positivo, falamos tanto, né, de coisas bonitas aqui, coisas boas de Jesus. Então toda essa energia bonita, essa irradiação de amor, chegue aos nossos lares, o nosso grande laboratório, onde nós estamos nos fortalecendo, resolvendo questões, às vezes, de várias encarnações, é ali o nosso grande laboratório. Então, que a nossa casa seja abençoada, seja feita uma faxina espiritual nesse momento em nossa casa, para que essa casa seja sempre iluminada, onde haja mais diálogo, mais respeito, mais empatia, para que possamos acertar essas arestas todas na nossa casa. Essa energia também chegue em nosso ambiente de trabalho, a todos os nossos familiares, à nossa comunidade, ao nosso Rio de Janeiro, ao nosso Brasil. Estamos vivendo momentos delicados no Rio, na Bahia, em tantos lugares no mundo. Que Deus esteja presente e que nós possamos ter entendimento e mantermos a nossa saúde mental para encarar tudo isso com equilíbrio, com fé e compreensão, né? Então, energia de amor, de paz, a todos os endereços que nós colocamos na caixinha de radiação. Uma luz muito especial para a nossa irmã Lília, seu filho aqui presente, pelo carinho, pelo seu lar. Graças a Deus. E nós também queremos pedir pela saúde, né? A saúde de todos nós. Eu acho que uma coisa que a gente pede sempre é muita saúde mental, né? Porque os dias que vivemos, as informações que nos chegam de uma forma muito rápida, como disse a Lilian, e muitas informações errôneas, muito desequilíbrio e muita coisa boa. E a gente tem que saber, nós temos que saber escolher o que ler, o que compartilhar, todo cuidado, né? Então, é saúde mental, é o que nós mais pedimos a Deus, que a nossa mente não perca o equilíbrio, o bom senso, o amor, a caridade. Isso nos torna mais leve, mais felizes, com mais saúde, né? Física também, porque está tudo interligado. E nós temos aqui alguns pedidos delicados, como a nossa irmã Ieda Eterna do Amaral, no Hospital Marcos de Moraes, 410 no MEA, que a nossa irmã seja ajudada nas suas necessidades. E a irmã que está em fase terminal, encerrando a sua missão na Terra, mas é Deus que sabe. A nossa irmã Miriam Afonso Pedrosa de Souza, no Hospital Rios D'Or, da unidade semi-intensiva, leito 235. Então, que Jesus possa preparar a nossa irmã Miriam, orientar os médicos da Terra, que ela seja envolvida em muita luz e muita paz. Também queremos pedir, na Estrada do Retiro, 1801, lote 138, condomínio Fazendinha do Retiro, 1A, Casa Retiro Maricá, para a nossa irmã Viviane, né? O seu filho Vitor e a sua mãe Valéria, e também pelo Hugo, né? Estão com Covid, e que eles possam se recuperar rapidamente. E todos os nomes que nós colocamos naquela caixinha, aquela caixinha parece uma coisa simples, mas é tão especial. Tem uma equipe no plano espiritual responsável por cada caixa daquela, e eles só tomando conta, anotando, visitando, fazendo, mexendo com muita coisa para ajudar essas pessoas. É um trabalho incrível do plano espiritual, com muito carinho por todos nós. Porque a água do nosso ambiente, do nosso filtro, seja fluidificada, né?
que todos nós aqui possamos receber esse bálsamo nesse momento de visita médica. E nós gostamos de cantar: vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Deus sabe aonde dói em cada um de nós. Está sempre buscando nos acalmar, nos aliviar, nos consolar. Mais uma vez pedindo por a nossa caixinha de visita médica, por todos esses nomes que nós lemos. Pedir pelos hospitais, asilos, orfanatos, irmãos que estão pela rua. Uma situação muito delicada. Que Deus possa abençoar a todos. Graças a Deus. E vamos então, meus irmãos, ao passe. Nós ainda estamos fazendo o passe coletivo, que tem o mesmo alcance, né? Então os médios se colocam em torno da assistência e nós levamos o nosso pensamento a Deus, nos preparamos para receber mais esse carinho do plano espiritual. Nós estamos entrando, entramos já no mês de outubro, que é o mês amarelo, né? Rosa, né? Então, que possamos pedir a Deus, a Bezerra de Menezes, que possa ajudar a todos, né? Todos nós. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e nos preparar para receber esse carinho do nosso Pai Celestial. Contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrava seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curava os cegos, junto ao velho tanque de Siloé, numa tarde linda de primavera. Outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, amor, bondade, luz, verdade, fé. Tanto no Tabor e Jerusalém, quanto na Betânia e Genezaré, ele foi
foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Mestre amado, nossa gratidão por esse carinho, por esse passe gostoso que recebemos, que possamos desenvolver em nós energias para equilibrar cada vez mais a nossa mente, com tanto recurso que a espiritualidade nos dá, com tanta orientação que os nossos anjos da guarda, amigos espirituais, nos orientam. Possamos estar abertos a essa sugestão e amansar o nosso coração, acalmar a nossa mente. Possamos manter a nossa fé elevada para superar todos os desafios que precisamos passar na Terra. Agradecemos hoje a Lília, seu filho, pela oportunidade de estar aqui na nossa casa, nos ajudando. Agradecemos aos mentores da casa, a toda a equipe, a todos vocês que vieram hoje aqui e nos ajudaram a formar o nosso trabalho de hoje, né? Que todos retornem aos seus lares com muita paz e harmonia, com muita alegria no coração, com muita segurança, chegar aos seus lares, né? Que Deus nos ajude a fazer escolhas melhores na nossa vida, né? É devagar. Pedir por toda a humanidade, né? Que está precisando muito desse carinho, nesse momento de transformação do nosso planeta, né? O nosso muito obrigado e a lembrança, né, para vocês dos nossos estudos, né? É muito importante estudar Kardec, temos vários grupos de estudo, nós temos a nossa evangelização e qualquer dúvida que vocês tiverem, é só procurar a nossa irmã Beth, o nosso irmão Ricardo, que eles estarão dispostos a esclarecer, né? Eu só quero já dar um spoiler, que no dia 11 de novembro, estamos vendo o horário, mas provavelmente vai ser entre 6h30 às 19 horas, nós teremos um festival de macarrão, que nós já fizemos há alguns anos atrás e foi um grande sucesso. Então coloque na agenda de vocês, dia 11 de novembro, nós vamos ter aqui. É um momento muito feliz, nós estamos precisando de recursos, né? Toda casa precisa, e contamos com a presença, com o apoio de vocês, ok? E lembramos também na nossa sessão de quinta-feira à tarde, às 15h, que é muito bacana, que é muito legal. Obrigado, qualquer dúvida a gente está à disposição de vocês. Uma boa noite e até a próxima.